Nós temos insistido sempre na ideia de que ver é diferente de enxergar, de que escutar é diferente de ouvir. Enquanto enxergar e escutar são sentidos físicos inerentes aos elementos do reino animal, são sentidos físicos instintivos. Ouvir e ver são elementos de um ser racional, ou seja, intuitivo, da investigação científica. A gente está aqui em um lajedo e vê por que o lajedo é considerado um deserto na nossa concepção ambiental. Porque a vida aqui é praticamente zero. E por que é zero? Porque falta dois dos quatro elementos da natureza. Falta água e falta solo. Aí o elemento veio, isso aí é elemento instintivo, como um animal qualquer. Pode até imaginar que isso aí é água, esse líquido. E nós que somos seres humanos intuitivos, sabemos que isso aí não serve para as plantas, nem serve para se beber. Tal é a contaminação dessas depressões no lajedo, que faz com que tenha o tanque, junte água da chuva, já que o lajedo é impermeável. Mas toda a qualidade de imundície que pode existir em termos de contaminação da água existe aí, porque isso aí são buracos que existem há milhões de anos e todos os anos recebe água da chuva, por menor que seja, porque o lajedo é impermeável. Mas o que se armazena aí, a quantidade de lixo, de matéria orgânica decomposta, de animais que morreram, de fezes de animais que tem aí nesses buracos, é incalculável. Então por isso não existe propriamente vida. A gente vê até algumas plantas aquáticas que nasceram aí, mas ela não consegue sobreviver por muito tempo, porque a evaporação aqui é extraordinária desse líquido. E a gente vê um tanque desse que provavelmente encheu com a chuva dos últimos 5 dias. Se passar 5 dias de verão sem chuva, de sol intenso, ele desaparece, ele seca. E só evapora para a atmosfera a água. O restante do lixo vai ficando aí, vai ficando no buraco, porque para a atmosfera não interessa esse lixo. Então a natureza já sabe, isso aí é coisa do chão e tem que ficar no chão. Aí essa matéria orgânica decomposta pode depois ser retirada para servir de adubo para as plantas. Mas para os animais não conhecemos nenhum animal que possa utilizar essa matéria orgânica decomposta nesses buracos durante milhões de anos, nessas depressões do lajedo, que possa ser usado como alimentos. E a gente vê aqui os desenhos do lajedo, é uma coisa extraordinária, muito bonito. É a natureza. Isso aqui foi feito por diversos processos, com a rocha derretida, com alto calor que existiu aqui e ainda existe em algumas áreas da terra, e fez esse bordado todinho, esses desenhos, que é interessante. E a gente caminha aqui mais uma vez, vê os buracos, o homem jogou pedras aqui dentro desse buraco, certamente imaginando que essa água ia se manter por mais tempo sem evaporar, mas não é água, como a gente disse. A gente vê fezes de gado que já andou por aqui, porque instintivamente ele imagina que tinha alimento aqui, não tem alimento para ele, porque é um deserto, tem muito poucas plantas, e essas plantas que tem, a maioria não serve de alimento para o gado. E a gente vê as condições com que nasce vida aqui. É o caso do xique-xique, que é um cacto muito comum nessa área do Nordeste. Aliás, em todo o semiárido e deserto existe o xique-xique, porque o xique-xique, a exemplo de outros cactos, ele consegue se manter vivo aqui, vamos dizer, nesse terreno, que na realidade é o lajedo,
onde não existe matéria orgânica, não existe solo para ele se alimentar e para juntar água. E também não existe água, porque a chuva bateu aí e desaparece imediatamente, já que não tem como armazenar água da chuva nesse buraco. E a gente caminha nesse lajedo para convencer as pessoas que estão nos acompanhando que realmente aqui caracteriza um deserto. Deserto seco, de pouca vida ou nenhuma vida. A grande parte do lajedo não tem vida alguma. E onde tem vida é onde se juntou alguma espécie de solo que é criado, trazido pelos ventos através da poeira e as folhas secas. Mas existe lugar onde o xique-xique nasceu que já não consegue sobreviver, porque está faltando os principais ingredientes da vida, dos 4 elementos da natureza, que, como a gente disse, é a água e o solo. E nem o cacto consegue juntar água aqui, tirar água da chuva, na época da chuva, para armazenar no corpo e se manter vivo durante o verão seco. Morre. Não tem outra saída. Se faltar um dos 4 elementos da natureza, ou se tiver em desequilíbrio do que a planta escolheu para nascer e viver aqui, for diferente, ela não sobrevive, a planta não sobrevive. Só onde tem mais um pouquinho de solo, que, como a gente disse, foi trazido milhares de anos pelo vento, trazendo poeira de outras áreas para aqui, até se formar esse solo, e trouxe também a semente. Ou a semente veio por intermédio de um animal que comeu a planta com semente e fez as necessidades fisiológicas que defecou. E aí a planta nasceu aí, porque a maioria são plantas que têm sementes, que dão sementes. Mas à medida que o tempo vai passando, a situação vai ficando cada vez mais grave em termos de ambiental, em termos ambientais, que de tal forma que a planta não consegue mais sobreviver aí. É o caso que a gente viu, o xique-xique, e algumas plantas que a gente está vendo aqui, rasteira, também não vão sobreviver. Essa é uma coisa que a gente tem que levar em conta, porque não é só jogar a planta aí não. A natureza fez isso porque ela sabia que por um determinado período seria útil gerar vida aqui. Mas agora o homem alterou de tal forma o ambiente que a natureza não sabe o que fazer. Isso não é defesa não. Isso não é ataque, não é a natureza se rebelando contra o homem não. É porque ela tem que se defender com o que tem. E para atingir o equilíbrio, para que a vida se reproduza aqui em grande quantidade, com grande diversidade, é preciso que ela vá, vamos dizer assim, eliminando as causas desses problemas que fazem com que a vida não consiga se desenvolver em grandes áreas da Terra, por conta de não haver o equilíbrio dos 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas.